É só prestar atenção em algumas músicas que tocam por aí para perceber que muitas letras transformam a mulher em objeto, o que é péssimo, né? Porque nós mulheres já enfrentamos no dia a dia tantos problemas com atitudes machistas. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós convidamos a professora de Educação Física e doutora Eliane Tortola. Tudo bem? Oi, Elaine, tudo bem? Tudo jóia. Bom, essa é sua tese de doutorado, Isso. né? Uhum. O que te levou a pensar nisso? Bom, primeiro, eu fiquei bem curiosa durante a minha pesquisa de mestrado, Elaine. Eu fiquei ouvindo músicas, né, durante a minha pesquisa de mestrado por conta da pesquisa que envolvia, durante a dissertação, o consumo das danças nas casas noturnas. Então, o que as pessoas dançavam? Então, o que era a dança? Né? Na minha pesquisa de mestrado, a dança, eu estudei a dança como um produto à venda em casas noturnas. Para isso, eu frequentei várias casas noturnas, né, da cidade e, é claro, eu ouvia as músicas tocando. E tinha que anotar isso em diário de campo. Aí eu comecei a prestar atenção nessas letras. Uhum. E depois, isso ficou, né? Ficou ali em stand-by, terminei meu mestrado e comecei a participar de grupos de estudos sobre gênero, né? O Nudsex é um deles. Eu comecei a participar de grupo de estudos sobre gênero, comecei a estudar feminismo aquilo que estava latente começou a surgir novamente como uma pergunta, como um questionamento. Afinal de contas, de onde vem essas canções, né? Desde quando isso acontece? Era uma indagação, como que o corpo da mulher aparece tão como um objeto? Era muito perceptível que os homens não tinham a mesma característica, eles não apareciam da mesma forma nas canções. Uhum. Isso a gente via tanto na roupa que os homens vestiam e que as mulheres vestiam. Nas casas noturnas havia sempre uma discrepância muito grande. Então eu comecei a perceber que isso aparecia na letra das músicas também. E estudando gênero e feminismo, eu fui levada realmente a começar a pensar, né, que em muitos lugares o corpo da mulher é objetificado. E isso vem de muito tempo, né? De muito tempo. Eu pensei, eu tinha muita curiosidade com as coisas da música contemporânea, uhum, do funk, do pagode, do samba, do sertanejo universitário, que são músicas que vão trazer enunciados, termos, né, sobre a mulher, como novinha, popozuda. E tem coisas bem mais baixas que isso, né? Não, eu tô sendo bem suave, com né? certeza. Estou sendo bem suave. Na tese tem outros termos que aparecem mais explicitados. Mas o que eu comecei, eu tinha o interesse em pensar corpo de mulheres. Uhum. E a indagação era desde quando isso acontece e, principalmente, a partir de que tipo de música. Eu estava interessada nas músicas. Uhum. E aí vamos para as músicas. E estudando música que objetifica o corpo da mulher, eu cheguei às músicas de Chiquinha Gonzaga. E foram as músicas dela, não as primeiras, né? Mas de onde vêm as canções de Chiquinha? É por isso que essas canções, elas objetificam o corpo da mulher, porque elas têm um lugar de emergência, de onde elas aparecem, né? Que é do teatro de revista. Então, no teatro de revista era um espaço, né, no final do século XIX, início do século XX, em que as mulheres apareciam da forma como os homens as observavam. E a partir daí as letras começaram. Mas a própria Chiquinha fazia letras machistas, vamos colocar assim? Sim, a própria Chiquinha fazia, porque era uma necessidade da época, ela precisava sobreviver. Olha a Chiquinha Gonzaga, né, para quem não a conhece, é a primeira compositora que usou o seu nome e não um pseudônimo masculino para compor suas canções, para publicar em teatro de revista. A primeira mulher a reger uma orquestra.
Mas isso não foi fácil. Ela se separou, imagina. Naquela época, né? Finalzinho do século XIX, não era fácil isso para a mulher. Não é até hoje, imagina naquela época. Então, ela precisava de meios de sobrevivência. Então, ela não prestava muito atenção nessa situação. Isso também não está claro em nenhum lugar, né? Se ela observava isso ou não. É um assunto contemporâneo também. E a gente pode dizer que até hoje algumas mulheres não enxergam isso? Com certeza. Estão sendo objetificadas? Com certeza. As mulheres não percebem. Isso eu vejo durante as minhas aulas, eu vejo no comportamento. É difícil, depois que você faz uma pesquisa dessa, não começar a observar como as pessoas se apropriam das músicas, né, e das danças. Então, as meninas, elas dançam, elas cantam e não prestam atenção na letra da música. Quando a gente pede para recitar, por exemplo, uma canção como essa, elas começam a prestar atenção. Nossa, mas eu nem imaginava que fosse isso, né? Porque é o som, é a batida que chama a atenção, é a necessidade de pertencer a um determinado grupo, né, que faz com que as pessoas dancem isso e não aquilo. E a gente pode dizer que tem um machismo já tão impregnado nas mulheres também, que faz com que elas percam essa noção de crítica mesmo? Sim, é naturalizado, né, Elaine? As mulheres, elas já se percebem como parte desse processo. Elas não enxergam que elas são subjugadas, que elas são objetificadas, a forma como elas são apropriadas para o consumo do homem. Então, é na propaganda de cerveja, de carro. Nós temos avanços, mas isso vem assim, passos de tartaruga. E a gente pode dizer que isso é muito do Brasil, ou você chegou a dar uma espiada aí do que tem para fora também? Para fora eu não observei letras de outros países, não. Isso talvez. Eu estou te perguntando porque eu tentei lembrar de algumas músicas do momento e assim, me parece que a gente não tem. Claro, a gente não conhece todo o repertório, né, internacional, mas pelo menos nas que fazem sucesso aqui no Brasil, a gente não vê isso tão fortemente como as brasileiras. Né? É que isso é histórico. Então, nós temos o que acontece, pensando em músicas de Chiquinha Gonzaga, é desse lugar onde essas músicas apareceram. Um contexto de abolição da escravidão no Brasil, que as mulheres negras passam a participar do convívio social com a sociedade, na sociedade carioca. Elas vão para a periferia, mas elas começam a fazer parte de uma formação de discursos sobre a mulher. Então, a mulher morena, a mulher mulata, que é um termo que hoje não se usa mais, ou melhor, não devemos usar mais, né? Temos que pensar sobre os termos que nós usamos para se referir à mulher negra, por exemplo. E isso é muito difícil quando a mulher, ela não é negra. Uma mulher negra, ela tem que tomar muito cuidado para falar do lugar da mulher negra, porque ela não ocupa esse lugar, né? Então, nós temos que tomar muito cuidado hoje com os termos que nós usamos para nos referirmos às mulheres. E naquele período, qual era a mulher que era assim, desejada, vamos dizer assim, pela maioria dos homens? Então, na pesquisa, eu trago muito dessa questão da mulher negra como a mulher fruto. Isso aparece como resultado da tese. A mulher fruto é a mulher negra. A mulher flor, nas músicas, é a mulher branca, que é para casar. A mulher negra, não. Naquele período, ela não era para casar. A mulher negra era para o senhor ter relações sexuais, né, e ter prazer. A mulher negra era a mulher branca, aquela que ele casava, formava família, era do lar. Ou seja, tem muita coisa ainda. Tem muita coisa, muita coisa. Bom, o que a gente pode
em princípio, fechar é que as mulheres se valorizem mais, né? E aprendam, de repente, a não valorizar tanto essas músicas que colocam a mulher como objeto. Eu acho importante, como um recado, talvez, para as mulheres, né? Que prestem atenção nas músicas que vocês dançam. E existe um movimento hoje em rede social, que é #LetraMachistaNão. E quando você percebe que a letra objetifica, ela promove uma violência contra a mulher, objetificando o seu corpo, subjugando a mulher, ela deve ser denunciada. E nós devemos boicotar músicas dessa natureza. Exatamente. Né? É uma forma de resistência. Então, eu acredito que esse seja um caminho para começar a mudar isso, né? Resistência. Exatamente. Muito obrigada pela participação. Eu que agradeço, Elaine.